Chega dezembro e os mercados de Natal dominam a paisagem das cidades europeias. Acontece que o Natal não se resume aos mercados de Natal. Esse é o canal do Rosa e no vídeo de hoje nós vamos ver o que mais, além do mercado de Natal, tem pra gente ver aqui na minha cidade, Brno, na República Tcheca. Então, vamos explorar essa cidade comigo. Ano passado, eu fiz um vídeo mostrando o mercado de Natal aqui de Brno e eu não estava a fim de fazer o mesmo vídeo esse ano agora de 2024. Só que aí o meu amigo Marton, ele me deu a letra. Ele disse assim, ó, o Natal não é só o mercado de Natal. Por que tu não mostra as outras coisas que tem aqui em Brno? E foi assim que nasceu a ideia de fazer esse vídeo aqui. Eu nem tinha percebido que a cidade tinha criado muitos pontos turísticos específicos agora para o Natal. E aí eu vou levar vocês para conhecer alguns desses pontos, a maioria deles. Como eu disse, são pontos turísticos, lugares para você tirar um dia para passear pela cidade. E aí visitando um por um. Aí você tira uma foto, posta no Insta, bem coisa de turista mesmo. E eu curti bastante sair pela cidade gravando em um por um desses pontos. Tirando o dia que eu perdi o cartão de memória e tive que gravar tudo de novo. Que tristeza. Eu usei o site que foi criado para guiar os turistas pelos lugares natalinos aqui de Brno. Aí eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser conferir também e organizar um roteiro aí de visita. E agora, sem mais delongas, vamos começar o passeio. E vamos começar por aquela que eu acho que é a atração de Natal mais charmosa aqui da cidade. Vocês já viram aqui no canal que parte da cobertura de transporte público é feita por bondes. Esses bondes aqui que a gente chama, internacionalmente são conhecidos, né, por tram, mas que aqui em Brno a gente chama de chalina. Todo Natal eles botam para rodar aqui no centro da cidade esse tram meio vintage aqui com essa decoração de Natal que a gente pode andar usando o vale transporte normal da cidade, ou é de graça, não vi informação de preço. E eu coloquei esse tram aqui em primeiro na lista por alguns motivos. Primeiro pela praticidade, né? Porque com esse tram aqui é possível chegar em muitos dos pontos turísticos de Natal aqui da cidade. E segundo, porque eu acho esse tram aqui lindo demais. E se você estiver aqui, vale muito a pena dar uma voltinha. E também tirar umas fotos, fazer umas selfies, gravar um slow motion para postar nos stories. Além de ser o símbolo da cidade, o Dragão de Brno faz parte das lendas locais há séculos. Você vai encontrá-lo bem no centro da cidade, sob a torre da Prefeitura Velha. Dizem que esse dragão assombrava a cidade, até que um dia um corajoso açougueiro fez uma armadilha para matar esse dragão. O mais provável mesmo é que tenha sido um presente para a administração local, monarquia, não sei quem que era, e como ninguém tinha visto um jacaré daquele antes, foram logo chamando de dragão. Hoje ele está ali para todos verem e no Natal eles colocam esse suéter bonitinho feito com materiais reciclados para você tirar uma foto com ele também, só que tem que tirar uma foto de baixo assim, né, porque ele fica muito no alto. Ainda sob a prefeitura, você pode curtir uma instalação bem bonita feita com esses guarda-chuvas. Eu não entendi muito bem o significado, mas o visual é bem legal, também vai sair uma foto bem bonita se você for lá tirar. E já que tu tá na Prefeitura Velha, aproveite também para subir a torre. Ela também tá decorada com luzes de Natal e lá do alto dá para ver a cidade toda, principalmente o mercado de Natal ali do mercado de vegetais, né, da Zelenitra. O mercado está muito bonito e essa vista de cima também fica bem legal numa foto. Aliás, outra coisa que dá para fazer é aquela selfie com a torre ao fundo. Então depois que você descer, você acha um ângulo em que a torre aparece e tira uma foto que também vai ser uma bela recordação da cidade de Brno que você vai poder levar para casa. E saindo da Prefeitura Velha e andando em direção à Praça Dominicana,
você vai encontrar um presépio imenso e bastante detalhado. Eu diria que até um pouco exagerado, mas que com certeza vale a pena ver de pertinho. Ali também você vai ver mais um dragão. E esse foi usado para acender a árvore de Natal no dia da inauguração da decoração natalina aqui da cidade. Atravessando a galeria em direção ao ponto mais central da cidade, sobre a fonte da Praça da Liberdade, você vai encontrar o ovo do dragão. Então tudo nessa cidade aqui tem a ver com dragão, não sei se vocês já perceberam. É mais uma instalação feita com material reciclado, feito pelos mesmos caras do suéter e do outro dragão ali. Esse ovo ele é bem brilhante, eu não sei quantas mil lâmpadas de LED que existem nele, e ele fica mostrando umas mensagens bonitinhas assim num painelzinho que fica bem no meio. E claro, logo ao lado do ovo do dragão, é impossível não notar a nossa árvore de Natal. É a principal delas e cada ano ela fica mais bonita. Certamente é um lugar para você registrar mais uma lembrança aqui de Brno. E no mesmo metro quadrado, você vai encontrar o famoso relógio astronômico aqui da cidade. E além da selfie, você pode tentar pegar uma das cobiçadas bolas de vidro natalinas que saem do relógio todo dia às 11 da manhã, ou nas sextas, sábado e domingo também, de hora em hora a partir das 11 até as 23. Mas esteja preparado porque a concorrência é bem grande. Eu até agora não consegui pegar nenhum. E antes de sair da Praça da Liberdade, não perca a chance de dar um tchauzinho pro pessoal de Waterford, uma cidadezinha lá da Irlanda. Sim, eles colocaram um desses portais para conectar essas duas cidades que foram agraciadas com o prêmio de capitais europeias do Natal. Aliás, eu queria mandar um salve pro Andy, ou Andy, não sei exatamente como falar o nome dele, mas é um cara que mora nessa cidade de Waterford, veio falar comigo no Instagram e falando, tem um portal que conecta as nossas cidades e tal. Eu falei, pois é, que massa! Um abraço aí pro Andy. Aqui na Praça da Liberdade, tu vai pegar aquele trem de Natal que eu já mostrei no começo do vídeo, e você vai até a próxima estação ali em cima, na Česka. E logo que você descer do tram, você vai ver a famosa estátua do Cavaleiro aqui de Brno. E também um belo carrossel iluminado. É um carrossel clássico, com cavalo, carruagem, mais uma foto bonita para os teus stories lá do Instagram. E circulando ali nas redondezas do carrossel, do cavalo, com certeza você já notou uma imensa roda gigante. Ela funciona até às 8 horas e do alto dos seus 33 metros dá para ter uma vista linda aqui da cidade de Brno. Pelo que eu vi, com um bilhete tu consegue ir pro topo dessa roda gigante pelo menos 2 vezes. Então se tu não tem medo de altura, é uma atração imperdível.
E ao lado da roda gigante, na Praça da Morávia, foi instalada uma pista de patinação. Para nós brasileiros é um desafio imenso, mas para os locais é como andar de bicicleta. Mas se tu é fera nos patins, é só aproveitar. E antes de sair dessa parte da cidade, vá também para a fonte do Teatro Janáček, o Janáčkovo divadlo. Durante o verão, essa fonte faz projeções de água com diferentes formas e cores, mas no Natal eles decoram com temas natalinos e também bastante cores, né? E é mais um lugar muito bonito para você fazer uma foto e levar de lembrança. Se o que você quer ver é algo um pouco diferente dessa atmosfera natalina, mas ainda assim impressionante, você pode ir em direção ao antigo reservatório de água da cidade, o chamado Vodojemy. É com certeza o meu lugar turístico preferido aqui em Brno. Eu já estive lá algumas vezes e sinto que preciso voltar lá só para admirar mais um pouquinho. Vá ao tanque número 3 e siga em direção ao tanque secundário. Lá você vai encontrar uma instalação artística chamada Hole, buraco. De acordo com o site, é um total de 18 mil LEDs, né, que são a fonte de luz movendo formas geométricas, agora eu vou ler, que se multiplicam na superfície espelhada do objeto com um diâmetro de 3 metros. E aí, isso cria uma ilusão assim de espaço profundo. Dá para ficar parado ali por horas só curtindo a brisa. E claro, aproveite que tu tá no Vodojemy para visitar também os outros tanques. Faz tudo parte do mesmo bilhete. Essa não é a primeira vez que eu tô aqui, mas a experiência é como se fosse a primeira vez, porque eu acho isso aqui tão legal e eu poderia passar horas aqui apenas admirando essa arquitetura, essa iluminação. É um lugar encantador mesmo, sabe? Esse aqui com certeza é o meu lugar preferido nesse complexo de tanques de água. É o mais antigo de todos e também, na minha opinião, o mais bonito de todos. Esses arcos aqui, essa arquitetura também sempre me fascina. É mais um lugar que eu poderia passar horas. Eu não vou entrar muito nos detalhes porque eu já fiz um vídeo explicando a história desse lugar. Mas eu sempre fico fascinado cada vez que venho aqui. E para fechar com chave de ouro, vamos falar da impressionante decoração iluminada do Castelo Spielberg. Trata-se, na verdade, de uma exposição, de iluminação que eles fizeram no pátio do castelo e é uma decoração não apenas natalina, mas também que celebra algumas lendas e histórias da nossa cidade.
Aqui não há muito o que se dizer, apenas deixe-se levar pela magia do lugar. Mas eu preciso ser honesto aqui com vocês. Eu achei a decoração do castelo bem legal, isso é verdade, mas também achei o preço bastante salgado apenas para ver a iluminação. Eu espero que no próximo ano eles deem uma reavaliada aí nessa questão. E eu fiz de tudo para publicar esse vídeo aqui antes do Natal, para que desse tempo de você que mora aqui em Brno ou que está passando por aqui, possa saber aonde ir para fazer o melhor proveito do que o Natal de Brno tem para oferecer. E se você está recebendo visita nessa época, é o momento perfeito para você brilhar como guia turístico pela nossa querida cidade. Faça um roteiro aí de um dia de caminhada pela cidade, que ao final, certamente, você vai ter muitos registros e lindas recordações dessa viagem. Esse é provavelmente o último vídeo deste ano. E eu gostaria de desejar um Feliz Natal para todo mundo que me acompanhou ao longo de 2024. Esse ano foi muito generoso, o canal saiu de 1.000 inscritos para 15.000 e eu sou muito grato a cada um de vocês que está aqui comigo, dando like, mandando os vídeos para os amigos lá no Zap. Eu não tenho nem palavras para expressar o quanto eu sou grato. Eu agradeço também aos membros aqui do canal, que todo mês pingam um capilézinho lá de 3, 5 ou 8 pila, que me ajudam muito nos custos de manutenção aqui do canal. Eu agradeço também aos parceiros que estão sempre me ajudando aqui a fazer os vídeos. O Cristiano, que está aqui atrás da câmera, o Thiago, o Murilo, que já foram para campo fazer filmagens comigo. Muito obrigado aí pela parceria, por estarem comigo me ajudando a fazer esse canal aqui. E claro, não posso finalizar sem desejar um 2025 com muita saúde para todos. Todes. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até o próximo ano. Na Zdraví. Olha que bonitinho. 3, 2, 1. E claro, logo ao lado do ovo de Natal, Meu Deus do céu. Tem que esperar elas ir embora, não tem jeito.